vossos pés. Tem criança, permaneçam à vontade, os que podem. É desafiador para mim. Desafiador, vou repetir. Desafiador para tratar alguns temas aqui. Eu quero nessa noite compartilhar objetivamente uma palavra com vocês. Amém? É dia dos pais? Sim, mas é o culto do Senhor. É o culto do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela mata alguém, irmãos? Não, ela dá vida. Sai daqui triste não, irmão. Se você sair daqui triste, ou então revoltado, eu acho que é melhor do que sair alegre, sabia? Porque aí ela está incomodando aqui dentro, né? Lógico que na direção do Espírito. Apocalipse de número 18. Durante a exposição, eu vou citar uns 3 versículos e vamos compartilhar um trecho desse texto aqui do Apocalipse, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Em breve, o telão já vai estar aí colocado, já chegou o o Data Show, né? E nós vamos, daqui uns dias, ter o nosso telão aqui em cima para os irmãos estarem acompanhando os louvores e a palavra de Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, Apocalipse 18, versículo 2. Diz assim. Esse aqui eu quero pegar como chave para descortinar o tema. Não é o tema sobre a Babilônia hoje. Diz assim. Então ele bradou, olha o 18, primeiro e o 2. Passados esses acontecimentos, eu vi descer do céu outro anjo que possuía uma grande autoridade, e a terra se iluminou com o resplendor de sua glória, ou com seu resplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou moradas de demônios, e o átrio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo e de toda ave impura e detestável. Podemos tomar o vosso assento. Alguns minutos. Nós não estamos ainda com o nosso ar-condicionado funcionando. Quando nós colocar o forno, tudo vamos fazer, em nome de Jesus. Hoje está calor. Ontem fez tanto frio, quarta-feira, quinta, hoje, um calor que só Cristo. Eu quero aqui nessa noite, em rápida mensagem para as nossas vidas, tratarmos de um tema que eu acredito quase não se ouve, quase não se trata no meio das nossas igrejas evangélicas. João, capítulo de número 18, trata de uma visão que João tem, relatando sobre uma queda que aconteceu, que está aqui no passado, relacionado à Babilônia. No 18 ele começa mostrando a visão que ele tem, que o anjo forte, ele brada, e com uma grande luz, é manifestado sobre a terra. Após, quando ele se manifesta sobre a terra, com uma grande luz, João no capítulo 18, versículo 2, está escrito assim: e vi que caiu, ele dá uma ênfase, toda vez que o versículo repete a mesma palavra, ele está dando uma ênfase, está dando uma atenção maior, dizendo, caiu, diga comigo, caiu.
E o anjo brada mais forte e repete de novo. Diga comigo: caiu a grande Babilônia. Diga comigo: a grande Babilônia. Só para informação de um panorâmico aqui nessa noite. Livro de Daniel, ele tem uma visão de uma estatueta. E ele vê as cores diferentes nessa estátua. Primeira cor, cabeça nessa estátua, e estava como a cor de ouro, cabeça de ouro. Diga comigo, cabeça de ouro. Ouro na estatueta. A segunda visão que Daniel viu na estátua, ele vê o peito de prata, que era o segundo maior império Medo-Persa. Primeiro, Babilônia, cabeça de ouro. Segundo império, Medo-Persa, peito de prata. Ele continua olhando para a estátua e ele vê o esquadril de bronze, que é o terceiro império grego, que dominou naquela época de uma forma muito violenta. Quarto e último império, Grécia, na verdade, o terceiro, grego, Grécia. O quarto, ele viu uma visão da estátua, os pés de ferro e os pés de barro. Diga comigo, os pés de ferro, diga comigo, e de barro. Último império, o Império Romano. Quem estudou na escola sabe a atrocidade em que o Império Romano trouxe no meio dessa terra, o caos que instalou e a perseguição que deu sobre o mundo todo daqueles que professavam a Cristo como único e suficiente Salvador. Babilônia, no antigo Daniel, lá no Antigo Testamento, classificado como cabeça de ouro, segundo peito de prata, esquadril de bronze e os pés de ferro e também de barro, dizendo que ao mesmo tempo que o Império Romano seria forte, ao mesmo tempo, diga comigo, seria fraco. Agora João, ele vai olhar uma outra Babilônia no capítulo de número 18 do Apocalipse. E aqui que eu quero compartilhar 3 informações e algumas perguntas para essa igreja. Ele vê agora uma Babilônia. Essa Babilônia que caiu, diga comigo, que caiu. E essa Babilônia fala que ela se tornou uma morada de demônios, tornou uma morada de espíritos imundos. Tem gente que não acredita na atuação de espíritos malignos e destruidores. Tem gente que não acredita que os espíritos maus, eles atuam no nosso meio, tentando destruir a quem pode. A Bíblia diz que a morada é uma ideia de um lugar aonde alguém habita, aonde alguém se estabelece a sua presença. Aí João diz assim: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. E o texto diz que ali ele se estabeleceu a sua presença. Ali ele se estabeleceu como uma morada, atuando nessa moderna Babilônia que temos hoje no nosso século 21. E o que seria hoje a moderna Babilônia? O que significa hoje essa Babilônia em que João ele fala que caiu a grande Babilônia? Todo o sistema corrupto, toda idolatria, todo pecado, toda corrupção, todo esse sistema, ele um dia irá cair,
pela presença poderosa do nosso Deus. Apocalipse 18, o primeiro diz: por causa da presença dele forte, a glória brilhou sobre a terra, e o anjo bradou: caiu a grande Babilônia. A presença de Deus é poderosa, a presença de Deus traz glória, a presença de Deus traz autoridade, e quando Ele se manifestar sobre esse planeta, ninguém aguentará, continuando ficando de pé sobre a terra dos viventes. Habitação dominada pela corrupção, pela idolatria, pelo pecado e oposição contra Deus. O que significa a Babilônia do século 21? Tudo aquilo que é contra Deus. Diga comigo: contra Deus. Tudo aquilo que é contra princípio. Há pouco tempo, um dos pastores, que era até bem conceituado numa das convenções maiores do Rio de Janeiro, foi eleito a vereador, fez um bom trabalho, teve uma expressão e ganhou para deputado federal. Mas um dia lá em Brasília, foi esse ano, do ano passado para esse ano, simplesmente ele troca um princípio, ele troca um contexto bíblico que ele conhece pelaquilo que foi favorecido a ele, quebrando assim o princípio bíblico daquilo que a palavra nos ensina. Eu creio que Deus levanta homens, eu creio ainda de Deus para fazer diferença em Brasília. Mas o que nós vimos hoje, que quase todos, não são todos, se corromperam, quase todos se venderam, quase todos, por causa do poder da terra, votam em leis que são contra Deus, que votam em leis que são contra o princípio da família, que votam em leis contra aquilo que se diz Deus e a palavra do Senhor. Nós vimos que ao chegarmos ao fim do tempo, o mundo está se mobilizando e está se estreitando. Eu pregava antes da pandemia e dizia assim: vai chegar daqui a 20 anos que nós não vamos pregar no culto mais na igreja. Vamos se preparar a fazer culto nas casas. Vamos se preparar, não lembra? Que nada, demorou 20 anos, demorou alguns meses. Depois chega a notícia: as igrejas não podem estabelecer cultos por causa da pandemia. E muitas delas se fecharam, muitas delas se adequou a um sistema em que declarou que igrejas não deveriam mais abrir. E muitas fecharam, que até hoje nunca mais se abriram. Nós vemos que um sistema, ele vem avançando para acabar com aquilo que se diz Deus, para acabar com aquilo que se diz a palavra, para acabar com aquilo que se diz santidade. Hoje, pregar santidade na igreja é uma coisa mais absurda. Parece que pregar sobre santidade, comunhão, a presença de Deus, batismo no Espírito Santo, parece que isso é coisa arcaica e coisa velha. Não se prega mais a santidade, não se prega mais a doutrina do Senhor, não se prega mais vida no altar. Parece que nós estamos acostumados com o pecado, acostumados com as coisas alheias. Hoje Deus está dando essa palavra nesse altar para a minha vida e para a vida de alguém aqui nessa noite. É noite de se arrepender, é noite de abandonar o pecado, é noite de abandonar a corrupção e tudo aquilo que se diz contra Deus. Parece que hoje mudou as mensagens e parece que muitos se estão preocupando. Quanto mais a igreja cheia, para agradar os ouvintes daqueles que ouvem daquilo que realmente se chama a palavra do nosso Deus. Essa Babilônia do século 21, esse sistema corrupto e caído, vimos que ela está cada dia crescendo em nosso meio. 1 Timóteo 4
diz que nos últimos dias haveria espíritos enganadores de doutrinas de demônios. Muitos encurvarão e darão ouvido à doutrina de demônios. Diga comigo, de demônios. Há muita gente que parece que está ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, mas estão caindo no erro, a qual está se estabelecendo a cada dia a doutrina de demônios, espíritos enganadores, que estão levando muita gente à perdição. Como eu disse, parece que falar sobre vida com Deus, vida no altar, decisão, parece que não é mais interessante. Jesus está voltando e Ele quer salvar a tua alma. E o que você tem feito com ela? O que eu tenho feito com ela? Essa mensagem vai prosseguir, nós vamos fechar aqui com algumas perguntas. Eu sei que dói, mas a palavra tem que ser pregada primeiramente para mim e depois para todos aqui. Diga comigo, Jesus está voltando. Diga, Jesus está voltando. O sistema da Babilônia são tudo aquilo que é corrupção de espíritos malignos que estão a cada dia trabalhando na terra para levarem a muitos à perdição. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 12, que o diabo e Satanás sabem que resta pouco momento para ele na terra. Quem acha que nós vivemos mais 50 anos sobre a terra, levanta a mão. Eu não acredito. Eu não acredito que nós não passamos nem daqui mais uns 10 anos sobre a terra. As coisas estão acontecendo numa velocidade imensa. E parece que o povo só enxerga as coisas da terra. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Nós somos lavados e remidos. Estamos aqui de passagem. Em breve nós vamos morar no céu em nome de Jesus. Oh, glória! Antes de ser moradas de demônios, devemos ser moradas de Deus. Vou começar aqui para a gente funilando essa mensagem. Diga-se comigo, antes. Vamos dizer de novo, ensaiar bonitinho para ficar na nossa mente. Antes, legal, de ser moradas de demônios, devemos ser morada de Deus. Quem é morada de Deus aqui? Quem é morada de Deus aqui? Digam glória a Jesus. Digam glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 16. Escute o que a Bíblia diz. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 17. Se algum destruir o santuário de Deus, Deus também destruirá. Coloca a sua mão no peito, por gentileza. Coloca e bate assim no peito. Diga, eu sou morada. Perdão, vou melhorar. Diga, eu sou habitação. Diga, de Deus. Quem tem que morar em mim, diga, é o Espírito Santo. Diga, é Deus. Diga, não demônios. Diga, não demônios. Diga, não demônios. Quem tem essa presença aqui? Quem tem essa presença aqui? Eu estou arrepiando aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Oh glória, seja morada do Espírito Santo. Seja habitação do Espírito Santo. Morar pode ser algo passageiro. Morar pode ser algo que passa rápido. Mas habitação é aquilo que ele está dizendo. Eu vim para ficar. Eu vim permanecer. Eu vim ter relacionamento. Eu vim ter contato contigo. Por isso que a Bíblia diz, tu és santuário de Deus. Aonde é que Deus habita? Não é nos quatro cantos dessa parede, sim ou não? Ele habita onde? Diga, dentro de mim. Crente em Jesus e não crente, faça uma diferença, pelo amor de Deus. Faça uma diferença. Quinta-feira nós fomos numa peça e tinha uma encenação lá dos demônios presos. Eu perguntei a alguém lá dentro, alguém conhece fulano de tal? Porque eu vi gritando os nomes lá, os diabos, eles estão furiosos. O jovem que não quis se converter, ele bate com a moto, a irmã aceita Jesus antes, tem um acidente
E lá no dia do juízo, do livro aberto, ele mesmo assim não quis, mas na hora dele foi ser julgado para ir morar na eternidade sem Jesus, ele começa a gritar e cai a ficha dele. E os demônios gritando, Karina estava, irmã Cecília, a Camila, e os demônios falaram, bem-vindo a esse lugar. Tantas vezes que você rejeitou a palavra, não quis ser morada do Espírito, deixou ser morada de demônios. Diga assim comigo, eu sou morada, diga habitação de Deus. Diga habitação de Deus. Diga assim comigo, Deus não deseja apenas visitar a nossa vida, Ele deseja habitar nela. Pegou a visão? Deus não deseja apenas visitar, Deus deseja morar nessa casa. Nessa casa. Olha aqui, irmãos, escute em nome de Jesus. Tu pode ter a melhor casa mais bonita, a melhor casa do planeta, mas a melhor casa, mas a casa em que Deus se preocupa, diáconos, é em morar. É esta casa chamada a minha vida. A minha vida. Tem homem que diz bem assim, eu não consigo largar o pecado, não consigo largar a prostituição, a droga, o vício. Faça de você a morada do Espírito para ver se você não consegue. Faça da sua vida a morada de Deus para ver se não consegue. A Bíblia diz que quem é de Deus vence o pecado e vence o mundo, porque está cheio da presença de Deus. Se você estiver cheio dessa presença habitando dentro de você, nós vence todo o pecado e todo o mal. Diga um amém. Diga assim comigo, Deus não deseja apenas visitar, Ele deseja, diga, habitar. Diga comigo, habitar. João 14 diz o quê? Estou terminando. Eu vou para o Pai, para que onde eu esteja, estejais vós. Qual é o desejo de Jesus? Que nós habitamos com Ele, diga comigo, eternamente. Diga eternamente. A pergunta é, você é morada de Deus ou é morada de demônios? João fala, caiu a Babilônia, o sistema, a corrupção, o mundo, e se tornou morada de espíritos imundos. Olha aqui. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. A questão não é apenas quem está entrando, mas quem está ocupando o lugar. Olha aqui. Eu vou fazer a perguntinha, nós já estamos chegando aqui. A questão não é apenas quem está entrando, mas quem está ocupando o lugar em minha vida e na sua vida. Quem é que está ocupando o lugar na sua vida? Sabe, às vezes, irmãos, de coração, falando para mim, às vezes, no modo geral, muitas coisas que ocupam em nossa vida, que vai entrando, muitas das vezes são um sistema que o mundo lhe tem aí fora, e muitas das vezes é a corrupção, a cólera, a ira, a mágoa, o vício, tanta coisa que não deveria ter ocupado em nossa vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura, novas coisas se fizeram e as velhas coisas ficaram para. A Bíblia diz bem claro, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta o homem? Quem é que limpa o homem? Que purifica o homem? Diga comigo, a palavra de Deus. Ele não só quer apenas visitar ou entrar, mas Ele está preocupado quem é que está habitando nesta casa. Caiu a grande Babilônia, se tornou, diga comigo, moradas de demônios. No último dia, após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que vai haver uma grande tribulação sobre a terra, e vai haver terror sobre a terra. Olha aqui, olhe para cá. A nossa vida tem que ser morada do Espírito ou morada de demônios. Por exemplo, eu não vou falar sobre a questão de batalha espiritual, eu já falei isso aqui muitos anos atrás. Mas aqui, no momento que eu falo um palavrão, eu dou legalidade a um demônio, sim ou não? No momento que eu abro a boca para falar que a minha vida está ruim, eu estou dando o quê? Legalidade para esse demônio. Os demônios, eles agem conforme a nossa fala e a nossa atitude.
Tem muitos que estão às vezes 10 anos dentro da igreja, mas ainda consegue dar um espaçozinho para ser moradas de demônios. Mas nessa casa só tem que habitar um, que é o Espírito Santo do Senhor. O pecado está todo dia na nossa frente, o erro está todo dia, a corrupção todo dia, a facilidade para desviar todo dia. E como é que nós fazemos a diferença? Diga comigo: Jesus, diga, está voltando. Diga: Jesus está voltando. É pesado, irmãos? Eu acredito que é, mas é a mensagem. Jovens, começando por mim, será que nós tiramos um dia para orar hoje, para ler a Bíblia? Nós levanta de manhã e acorda e passa o dia e dorme como se fosse nada. Não falamos mais de Deus. Às vezes falamos mais palavras torpes do que a palavra de Deus. Não há mais santidade em nossa vida e estamos gritando que somos de Deus. Jovens, sois fortes e já venceste o maligno, porque o Espírito Santo está em vós. Que geração é essa que está dizendo que é de Deus, que vai para o céu, mas dando legalidade a espíritos imundos? A pregação não é só para quem não é crente, mas a pregação também para quem é crente. Que diferença eu estou fazendo? Que luz está vendo em mim? Eu estou dizendo que eu sou crente, mas estou perturbando o meu vizinho. Eu estou enchendo a vida do meu parente de perturbações. Não há paz dentro de mim. Por isso que a Bíblia nos convida a ser a habitação do Espírito Santo. Ele tem que morar dentro de nós. Jesus está voltando. Pastor, a pregação é dura, mas essa é a mensagem que nos conduz à verdade, que nos conduz ao céu, que nos conduz ao caminho estreito. Abandonamos já todo tipo de coisas que nos distanciam da presença do nosso Deus. Mateus capítulo de número 12, 44. Escute o que a Bíblia diz. Então diz: voltarei para a minha casa, onde saiu, e retornarei e encontrarei essa casa desocupada e varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração mal. Olha aqui. É a Bíblia que está dizendo. Olha aqui. Se um espírito mau sai de um corpo, Jesus está explicando isso para os discípulos, dizendo bem assim: esse espírito mau sai e ele vai para lugares áridos. Sim ou não? É assim, Neemias? Um exemplo: eu sou um espírito mau, Kleber é um espírito mau, ele está procurando um corpo. Eu chego aqui, eu vejo que é de Deus, não consigo entrar. Olha aqui, eu vejo que é de Deus, não consigo entrar. E o espírito mau está querendo entrar, mas onde ele vê um coração vazio, ele entra. A Bíblia está dizendo. E o que acontece com essa casa? Volta ele e mais 7 demônios. Porque encontrou essa casa vazia. Aonde que está vazio, os demônios entram, tirando paz, arrumando guerra. Sabe o que às vezes falta para nós? Muitas das vezes vergonha. Gastamos dinheiro, milhões de dinheiros, milhares de dinheiro com psicólogo, psicanalista, com fisioterapeuta, sei lá das contas, com tanta técnica. Às vezes uma coisa só que nos falta é ser morada do Espírito Santo. É dizer: espírito maligno, aqui você não habita. Quem habita é a presença do meu Deus. Oh,
glória! Quem pegou essa palavra? Quem está comigo nessa palavra aqui nessa noite? Oh glória! Oh glória! Oh glória! A ordem de Deus nessa noite nós não somos morada de espíritos malignos, mas somos moradas de Deus nessa noite, moradas de Deus. O mundo vai de mal a pior, o mundo vai desviando, o mundo vai se indo a caminhos largos e a perdição, mas Jesus está de encontro daqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Quem está comigo nessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Não basta expulsar aquilo que é errado. Vou repetir. Não basta expulsar aquilo que é errado. É necessário encher a vida com aquilo que vem de Deus. Quer que eu repita de novo? Eu vou repetir, eu anotei isso aqui, irmãos, é interessante. Não basta expulsar aquilo que é errado. Eu quero expulsar a ira, a cólera, expulsar aquilo que se chama vício, que me distancia, que me destrói. Mas a preocupação maior não é só tirar, mas a preocupação é necessário encher a vida que vem da parte que se chama Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: encha-se de Deus em nome de Jesus. Quem quer se encher de Deus aqui? Deixa eu ver, irmão. Enche-se de Deus. Basta abandonar somente o pecado, é preciso buscar a palavra em oração, em espírito, em santidade, obediência, e buscarmos a presença de Deus, porque casa vazia precisa ser ocupada pela presença de Deus. Quem pegou essa palavra aqui? Deixa eu ver. Quem está no culto aqui, irmão? Quem está prestando atenção? Ô irmão, quando a casa está vazia, tudo tira a nossa distração. Quando a casa está vazia, tudo nos desvia. Mas quando a casa está cheia, é alguém dizendo: eu vim aqui para buscar a presença dEle. A presença dEle. Quem está comigo nessa palavra, fique-se de pé, adorando. Glória a Deus. Não basta somente abandonar, é preciso buscar a palavra de Deus. Ele está dizendo para nós aqui nessa noite: busque a palavra de Deus, irmão. Busque em oração, busque pela sua vida. Jesus está voltando. A palavra diz assim, ó: escapa-te por tua vida, prepara-te, ó Israel, e tu terás um encontro com Deus. Todos os joelhos se dobrarão e prestarão conta no dia do juízo. Aí eu quero abandonar o erro, mas não quer se encher de Deus, não quer buscar Deus. Faça alguma coisa. Sai daqui nessa noite dizendo: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso encher essa casa. Eu preciso buscar. Ela precisa ser ocupada por Deus. A pergunta é: quem está ocupando essa casa aqui nessa noite? Que casa é? A sua? A minha? Tem alguém nessa noite que quer receber de Deus uma oração? Pode ficar aí mesmo. Se quiser, vem aqui na frente também. Que quer declarar para Jesus, dizer: eu quero que a minha casa, a minha vida seja ocupada pelo Espírito Santo. Tem alguém nessa noite aqui? Sai do teu lugar. Seja a morada do Espírito. Tem alguém? Em nome de Jesus. Eu quero que a minha vida seja ocupada pela presença de Deus. Tem uma alma vindo aqui nessa noite. Resiste isso aqui para mim, Everton, em nome de Jesus. Estende a tua mão para cá. Estende as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Estende a tua mão para cá. Tem mais gente que quer ser ocupado pela presença de Deus. Eu vou orar por essas vidas que estão aqui na frente. Você que não decidiu ouvir para Jesus, você que não decidiu dar um passo para Jesus, eu te convido. Tem alguém para Jesus? Quer deixar sua casa ser ocupada pela presença? Tem alguém? Levanta a mão. Se tiver alguém, levanta a mão.
suas mãos, nós vamos estar orando. Tem um avivamento de Deus nessa casa aqui hoje. Receba o avivamento do Espírito Santo. Oh glória, receba a presença de Deus. Oh Pai, se essa casa estiver cheia da presença, não tem lugar para Satanás, não tem lugar para carne, não tem lugar para ira. Deus abençoe sua vida. Vai buscando a presença dele aí. Se enche dessa presença. Oramos. Oramos, Senhor Deus. Eu entrego, Pai, a vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Eu coloco a minha vida diante do teu altar. Me ajuda, Espírito Santo. Me fortalece. Que a minha casa seja ocupada pela tua presença. Tira toda frieza, toda barreira, em nome de Jesus. Pai, está aqui a Vitória, está aqui o seu companheiro, está aqui a sua mãezinha, está aqui, Pai, a sua irmã, está aqui os sobrinhos, está aqui os filhos. Em nome de Jesus eu profetizo que a vida deles, Senhor, será ocupada até o arrebatamento pela presença do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe essas vidas. Eu abençoo, Pai, essas vidas em nome de Jesus. Estende essas mãos para cá. Ensina-me a amar o meu irmão. Só dá só uma palavra aqui, Karina. Eu quero dizer para o esposo da Janaína, o preto, conhecido assim, e dizer para essa família e para a Vitória: você não veio somente aqui porque simplesmente é o dia dos pais. Você veio aqui para Deus dizer para o teu coração hoje: você deve preencher essa casa com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Se algum homem tem falta de alguma coisa, é a falta do Espírito Santo. E essa palavra hoje, ela entrou na tábua do teu coração e está fazendo a obra nessa noite. Tem mais alguém aqui que quer vir aqui na frente? Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Há tempo ainda. Seja a morada de Deus. Deus assim abençoa, Pai, essas famílias. Deus abençoa, Pai, essas crianças. Abençoa a tua filha, Pai, Janaína. Pai, a Vitória, Pai, o Vinícius. Em nome de Jesus. Receba preta essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família. Quem pode aplaudir a Jesus? Aplaudam a Jesus bem forte. Pode se sentar, adorando a Deus. Coração igual a teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Maravilha. Cumprir todo o teu querer. Jesus é Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos para as homenagens. Desde já eu quero parabenizar todos os papais. Aquele que não tem pai, mas nós temos um pai também espiritual que cuida de cada um de nós. Minha esposa falou: olha, não comprei um presente, mas gente, o maior presente que eu já tive além de Cristo foi Sofia e Daniel. Embora que a Sofia, irmão, até se escondendo, dá vontade às vezes de bater, dá vontade de dar uns tapinhas na bunda, que gente do céu. Mas no final, a gente continua amando, sabe, que é um presente de Deus. Filhos são herança do Senhor. Temos aí tantos pais novos, nosso irmão Wagner está aí com Noah, tantos aí, tantos. Deus abençoe cada um. Ser pai é um presente, é ser uma dádiva. Sexta, busquei a Sofia na escola, quase que ela não foi. O Breno me ajudou a levar ela, estava sem carro. Pai, abre aqui, eu pensei que era mochila, era um papelzinho da escola. Papai, eu te amo. É que é para tu, papai. Está lá no meu porta-mala ali. Então, gente, é gostoso demais. Eu tenho que dizer só uma coisa.
de tantas coisas que eu já falo aqui.